E aí, pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no Office Resolve sobre dica de tecnologia. Hoje a gente está aqui no quinto vídeo dessa série com dicas de tecnologia para pessoas físicas e pequenas empresas e a gente vai falar aqui se o Linux é uma boa opção. Claro que falar boa opção, má opção, depende muito da circunstância, do cenário e daquilo que você precisa. A gente vai tentar te explicar aqui rapidamente o que é o Linux e quais são as principais vantagens e desvantagens em relação ao Windows. Então, supondo que você não saiba o que é o Linux, às vezes você vai numa loja e aí tem lá um notebook A, mais caro, né? Vamos dizer lá, você pega aqui um notebook que custa lá R$ 2.500. Esse notebook, ele fala assim, esse notebook vem com Windows 10, legal. Aí você tem o mesmo notebook com a mesma cara, com a mesma configuração. Aí você fala assim, esse daqui é R$ 1.900. Esses preços aqui são só especulativos, tá bom? R$ 1.900, mas ele vem com Linux. E você fala assim, eu não sei o que é esse Linux, mas deve ser alguma coisa ruim, porque o preço do notebook é mais barato e o notebook é o mesmo, então tem alguma coisa a menos. Na verdade, gente, não é bem assim. Vamos fazer uma comparação aqui. E assim, o Windows e Linux, se você procurar na internet, você vai achar que existe ali pessoas que são adeptas de Linux, pessoas que defendem muito Linux, são minoria, é verdade. E aí tem algumas pessoas que defendem que o Windows é melhor e tal, mas a quantidade de usuários do Windows é muito maior. O que é isso? O Windows é um sistema operacional de uma empresa, né? A gente costuma dizer que ele é proprietário, ele é de propriedade da Microsoft. Então, para você usar o Windows, você tem que pagar para a Microsoft. Por isso que o notebook é mais caro. O Linux é um sistema operacional de código aberto. Código aberto, ou seja, é um software livre. Você pode pegar o Linux agora na internet, copiar, instalar na sua máquina, você não tem que pagar nada para ninguém, tá bom? Ele faz parte do movimento de software livre. A ideia é que você pode deixar o software livre e o provedor de serviço ganha ao te prestar uma consultoria, alguma coisa assim. Mas o desenvolvimento, ele é livre. O que mais? Qual é outra vantagem do software livre? No software livre você pode ter melhores evoluções do software, porque outras pessoas vão pegar o código, vão melhorar e vão submeter novamente, e aí vão compilar e ele vai cada vez melhorando. É como se a melhoria desse sistema aqui tivesse distribuída. Então não existe uma empresa que necessariamente tenha que ficar melhorando esse software, que te dê ali garantias, essas coisas todas. Muito bem, eu estou falando bem por alto aqui, tá? Se você tiver interesse nisso, procura um pouco mais, aqui é só para você ter uma boa ideia, né, do que é. Então a diferença é que o Windows é um software proprietário, um sistema operacional proprietário, e o Linux é um sistema operacional livre, por isso a diferença de preço. Tá bom, Sabino, mas para mim aqui, pessoa física ou uma pequena empresa, vale a pena usar Linux? Depende do que você precisa. De forma geral, você vai pegar aqui no Windows, a maioria das empresas acaba usando, por exemplo, o Microsoft Office, que por algum acaso é da mesma empresa, Microsoft. Se você pegar o pacote Office com todas as suas funcionalidades, ele roda aqui no Windows. Mas você tem uma versão, por exemplo, do Office Online, que é gratuita e que roda inclusive no Linux, que você pode usar se você for usar apenas umas funções mais básicas. Ou você poderia usar também o Google Docs, ou você poderia usar também o OpenOffice. Só que aí, aqui nesses dois, você pode ter algum probleminha de compatibilidade. Então, se você tiver que compartilhar, por exemplo, uma planilha com alguém que usa o Office, você pode ter algum problema, tá? Isso aqui já é um pouquinho mais difícil, mas o Office Online você consegue usar exatamente da mesma forma que você usa aqui,
só que ele não tem todos os recursos do Office que você instala na sua máquina com o Windows. Tirando o Office, outras coisas, aí depende. Por exemplo, a gente aqui no Office resolve editar alguns vídeos no Linux. A gente usa um programinha que chama Kdenlive. E ele oferece boas opções para edição de vídeo, mas não é tão robusto quanto alguns outros que tem aqui, que são pagos. Só que este software aqui, ele também é livre. Então você pode baixar o Kdenlive, não precisa pagar nada para ninguém, não precisa comprar e pode começar a editar seus vídeos com o Kdenlive. Aqui você também vai ter, por exemplo, uma opção que já vem aqui com Windows, um editor bem básico, né, que já vem com Windows, ou você pode comprar outras opções aqui, e aí vai depender de quanto você quer gastar. Você pode comprar outras opções, aí você vai ter opções muito mais profissionais, com muito mais recursos, né? Qual a diferença? A diferença é que esse software livre, ele não tem uma garantia de funcionamento tão grande quanto esse que tem uma empresa que se responsabiliza pelo software. Então você precisa saber o seguinte, qual é o nível de experiência dos meus usuários, dos meus funcionários, ou o meu nível de experiência? Eu consigo usar alguma coisa sem precisar de ajuda, sem precisar de um suporte técnico? Eu consigo, talvez, me virar um pouco melhor ali nas tarefas de microinformática? Então, o Linux talvez seja uma boa opção para você. Se não, é melhor você continuar no Windows. Se você tiver dúvida e quiser, eu queria conhecer, você pode fazer o seguinte, você pode baixar o Linux sem problema nenhum, você pode escolher uma distribuição do Linux, né? A gente aqui usa uma distribuição que chama Ubuntu. Por quê? Porque ela é mais facilzinha de usar, qualquer um que pega a máquina consegue usar, ela não tem, talvez, tantos recursos como algumas outras distribuições oferecem, mas ela tem um ambiente gráfico parecido com o Windows, fácil de usar também, tá? Então, se você quiser uma dica, talvez esse aqui seja interessante para você usar. Baixa, instala na sua máquina e usa. Se você não tiver uma máquina sem sistema operacional, ou você pode pôr numa máquina velha, que você já não use mais, que você não precise mais do Windows, uma que está lá com o Windows 97, né? Baixa e instala naquela máquina. Se você não tiver, você pode, se você tiver um conhecimento um pouquinho mais avançado, fazer um dual boot aqui. Então você instala o Linux e mantém também o Windows. Você pode usar os dois. Na hora de iniciar a máquina, você diz qual sistema operacional você quer usar. Essa daqui, então, é uma opção que você tem custo muito mais baixo, mas que você tem que ter talvez um pouquinho mais de conhecimento de microinformática para poder usar ele numa boa. Se você procurar bem, você vai achar bons softwares para fazer as coisas que você precisa. Mas talvez você tenha alguns probleminhas com coisas simples. Por exemplo, vou instalar uma impressora, a minha impressora aqui. Dependendo da sua impressora, se ela for um pouquinho mais antiga, talvez te dê um pouco mais de trabalho. Então, a nossa dica é teste primeiro. Pega uma máquina velha, porque esse sistema operacional aqui é mais leve, ele trabalha melhor. Então, para algumas coisas, por exemplo, vamos supor que você faça as suas edições de vídeo, você não tem uma boa máquina para fazer edição de vídeo. Talvez esse camaradinho aqui possa te ajudar porque ele é mais leve, se você quiser fazer edições simples de vídeo, tá? Se você tiver uma máquina velhinha, melhor. Se você não tiver, tenta fazer o dual boot, porque se você instalar o Linux numa máquina que tinha Windows, depois para você pôr o Windows de novo é mais difícil, tá? Se você não tiver conhecimento, fica mais difícil para você baixar uma versão oficial do Windows e tal, então você pode perder a sua cópia licenciada do Windows. Cuidado com isso, tá bom? O melhor mesmo é você conseguir baixar ele numa máquina. Se você quiser só testar, você consegue usar o Linux sem instalar na máquina. Você deixa ele subir e você não instala, você só usa. Aí você pode usar de um pendrive, né? Você pode baixar da internet e mandar rodar. Dá para fazer isso também, tá? Dependendo da máquina, você vai ter que fazer uma configuraçãozinha lá para conseguir fazer isso, mas também é possível fazer. Então você pode conseguir ali coisas bastante interessantes para ver o Linux. É uma opção? Depende do seu conhecimento e daquilo que você vai precisar usar. Fica aí a dica, conheça o Linux, pode ser que ele te ajude bastante
nas suas necessidades. É isso aí, até o próximo vídeo.